Doutor Cota, afinal de contas, para que serve o eletrocardiograma? Mas afinal de contas, para que serve o eletrocardiograma? Provavelmente você já fez algum eletro na vida, com certeza conhece alguém que fez. Aí você vê aquele monte de rabisco, não entende nada e você fica se perguntando: Mas por que o cardiologista pediu esse negócio? Nesse vídeo eu vou justamente explicar para vocês para que serve o eletrocardiograma, quais são as indicações dele, quais são os possíveis resultados, quando não vale a pena indicar, quando ele é muito bom, quando ele só dá alguma dica do que seja. Então, se você gostou, quer saber um pouquinho mais sobre o eletrocardiograma de uma forma simples, fácil de você entender, esse é o vídeo para você. É óbvio que eu não tenho intenção aqui nesse vídeo de lhe ensinar a dar um laudo no eletrocardiograma, não é isso. A minha pretensão aqui nesse vídeo é lhe dar um pouco de esclarecimento. Para que serve esse eletrocardiograma, aonde é que nós vamos usar, quais são os possíveis diagnósticos, quando é que ele não serve. Mas primeiro, é claro, você vai ter que entender o que é um eletrocardiograma. Você tem que entender que o nosso coração é uma bomba hidráulica. Simples assim. Eu até falo para meus pacientes que eu sou um bombeiro hidráulico. A minha finalidade é cuidar da bomba e da tubulação. O coração é a bomba que faz o sangue girar e a tubulação são as artérias e veias por onde o sangue circula. E toda bomba, ela precisa de energia elétrica. Ora, o coração não é diferente, ele é uma bomba, ele precisa de energia elétrica. Só que lá no coração nós temos como se fosse uma bateria, um gerador de energia que ele produz um choque. Esse choque, ele caminha pelo coração e na hora que o choque passa pelo coração, o coração contrai. Quando você pega um choque, você não sente uma contração no músculo? É verdade. Pois é, o coração ele dá um choque nele mesmo para ele poder se contrair. E é esse choque que a gente analisa no eletrocardiograma. Veja só pelo nome. Eletrocardiograma, eletro de eletricidade, cardio de coração e grama de grafia. Então, é a grafia da parte elétrica do seu coração. Então, toda vez que eu quiser fazer uma análise da parte elétrica do coração, esse é um exame de excelência. Por exemplo, arritmia. É um exame maravilhoso para poder avaliar a arritmia. Mas também tem outras situações, por exemplo, infarto. Infarto não tem nada a ver com a parte elétrica, né? Porque infarto já é entupimento de artéria, mas ele dá dicas quando o paciente infartou. Claro que tem paciente que infarta com eletro normal, isso é óbvio, todo mundo já sabe disso. Mas tem situações que o eletro vai fazer essa diferença num paciente mais grave, num paciente, vamos dizer, de uma forma mais suave, forma mais branda. Ele consegue também dar dicas se o coração está grande ou não, e tem várias outras finalidades. Mas, por exemplo, tem coisas que não servem. Exemplo, avaliar a válvula. Não tem como ele avaliar a válvula. É? Deu um sopro no coração, vou pedir um eletro. Não vai resolver, a não ser que aquele problema que deu o sopro tenha provocado aumento do tamanho do coração. Pronto, aí eu vou ver o aumento do tamanho do coração. E como é que é feito o eletrocardiograma? É bem simples, você fica ali deitado numa maca e vão colocar em você 10 fios, sendo um em cada membro. Então, direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, e são 6 aqui na parte do peito. E esses eletrodos eles vão justamente detectar a energia elétrica. Sim, porque a energia elétrica que sai aqui do seu coração vai para o seu braço e vai para as pernas. E a gente consegue detectar. E claro, aqui em cima do coração é até mais fácil, né? Quais são os cuidados que você tem que ter? Gente, a única forma que você tem de morrer fazendo o eletrocardiograma é só se você cair da maca. Às vezes os pacientes ficam preocupados, eles pensam que o aparelho vai dar choque nele. Eu digo, não, é você que está dando choque no meu aparelho. É o choque do seu coração que está sendo analisado no aparelho. Então, assim, risco? Não tem. O único cuidado que eu falo é quando for subir e sair da maca. O resto não tem risco nenhum. E a gente recomenda que seja tirado os homens o pelo do peito. Porque esse pelo no peito, ele pode atrapalhar a análise. O traçado, ele sai bem suave. Quando tem pelo no peito, ele fica irregular, que a gente chama de artefato.
Então, normalmente, homens que vão fazer eletrocardiograma ficam chateados, mas não tem jeito. É para melhorar a qualidade do seu exame que a gente tira esse pelo do peito. Outra coisa que os pacientes me questionam muito, eles chegam e falam assim para mim: Mas, doutor Pota, esse exame não prestou. Olha, eu deitei na maca e logo em seguida eu saí. Eu acho que esse exame não foi bem feito, não. gente, o exame é assim mesmo, tá? O paciente deitou, dá mais trabalho de sair colocando os eletrodos, preparar o computador, do que realmente o exame em si. Porque o exame ele analisa normalmente seu coração ali em 10 segundos. O mais demorado é o preparo do paciente. Então, realmente, o exame ele é muito rápido. Agora, quando é que é indicado o eletrocardiograma? Gente, o eletrocardiograma é a base da base da base na cardiologia. Por quê? Porque como a gente avalia a parte elétrica do coração e ele dá indício de outras doenças que não tem nada a ver com a eletricidade, por exemplo, hipertensão. Pensa aqui comigo, uma das características da hipertensão é levar ao aumento do tamanho do coração. Quando o coração fica grande, ele dá alteração no eletrocardiograma. Então, uma forma indireta. Chega um paciente comigo com uma pressão ali que nem é tão alta, tipo 14/9, e eu olho o eletro dele e tá lá, sobrecarga ventricular esquerda, muito provavelmente esse é um paciente que ele é realmente hipertenso, e não é só hipertenso, é o hipertenso até pior do que eu estava imaginando, porque já tem um aumento do tamanho do coração. Outra situação ótima para pedir eletrocardiograma, quando o paciente reclama que está tendo palpitação. Então, estou suspeitando ali que ele tem uma arritmia. Melhor, como nós vamos ver uma arritmia no eletro, já que a gente está falando de eletrocardiograma? O eletrocardiograma ele tem um traçado regular, segue sempre aquele mesmo padrão. Se de repente fugir do padrão, a gente vai ver uma arritmia. Então, o coração está batendo aqui, ó, no mesmo ritmo. De repente, ele tem uma batida fora do ritmo. Ele faz isso aqui, ó. Viu? Ele bateu fora do ritmo. Isso aí é uma arritmia. É mesmo, é? Claro que a maioria das arritmias são benignas, é normal. Eu mesmo tenho arritmia, minha esposa tem arritmia. É mesmo? Meu filho tem arritmia. Nós estamos querendo saber se essa arritmia tem um potencial letal, se ela tem potencial de lhe matar ou mesmo de danificar o seu coração, porque algumas realmente podem fazer isso, mas a maioria das vezes realmente são benignas. Outra situação muito utilizada, eletrocardiograma numa sala de emergência. Quando o paciente chega com dor no peito e a gente está suspeitando que é infarto, e sim, coração dói. Não sei quem inventou essa história de que o coração não dói. Se você sentiu dor no peito, pode ser sim coração, porque problemas no coração podem doer, tipo miocardite, pericardite, infarto, estenose da válvula aórtica. Isso aí pode provocar sim dor no coração. Mas voltando ali, um paciente chega no pronto-socorro com dor no peito. O médico suspeita que seja um infarto. Ele vai lá e fazer um eletro. E esse eletro vai apresentar uma alteração que pode ser um supradesnivelamento do segmento ST. Você não entendeu nada do que eu falei, mas eu vou deixar uma foto aí para você mostrando como é que é o eletro normal e como é que é o eletro com supradesnivelamento. A parte que a gente chama de segmento ST, ele está suprado, ele está para cima, ele teve uma elevação. Isso aí, muito provavelmente, é um paciente que infartou. Às vezes não, às vezes é uma presença da onda Q. Você também não sabe o que é. Eu vou colocar um eletrocardiograma normal e agora eu vou colocar um eletrocardiograma com presença de onda Q. Então, a onda Q, esse último que eu acabei de falar, o paciente já infartou, pronto. O músculo cardíaco já morreu. Todo mundo morreu! O supradesnivelamento é o paciente que está infartando. Esse é o paciente que tem que rapidamente fazer um cateterismo e desentupir a artéria. É claro que o eletro tem outras e outras finalidades, para a gente detectar se tem coração grande quando dá hipertensão, como eu falei, na válvula do coração também dá umas dicas. Existem doenças congênitas que podem dar dicas ali no coração. Se o coração cresceu do lado esquerdo, talvez seja esse problema. Se deu problema no coração do lado direito, agora já é outro problema. De repente você ouviu um sopro e aí quer saber, quer dar uma dica, aí você vai lá e faz o eletrocardiograma, aí você vê uma hipertrofia do ventrículo esquerdo, aí você ouve o sopro no foco aórtico e vê uma hipertrofia do ventrículo esquerdo. Dependendo da característica desse sopro, muito provavelmente a gente já quase consegue fechar o diagnóstico
de uma estenose aórtica, que é um problema numa válvula. Então veja que o eletrocardiograma ele consegue pegar várias doenças do coração. Muitas das vezes ele não afirma, ele não bate o martelo, pá, mas ele dá um forte indício de onde é que está o problema e aí eu já consigo direcionar o exame certo para fazer. Porque tem os pacientes que pensam o seguinte: Doutor Cota, pede aí um monte de exame para ver como é que eu tô. aí tem um gasto desnecessário, vai ter um custo altíssimo e muitas das vezes diagnóstico mesmo que é bom nada. Então o eletrocardiograma vai me direcionar qual o melhor exame para eu poder pedir. Então o eletrocardiograma não dói, ele ajuda o diagnóstico do cardiologista em diversas situações, mas é um exame super tranquilo. Às vezes o paciente não consegue deitar, a gente consegue fazer o eletrocardiograma em pé. Você sabia disso? Que dá para fazer o eletrocardiograma em pé? Às vezes dá uma alteração, o cardiologista experiente, ele sabe. Opa, esse eletrocardiograma aqui foi feito em pé, não foi? Ele já olha, tá. O cardiologista experiente também consegue saber quando houve troca do eletrodo. De vez em quando chega o paciente aqui comigo, eu olho o eletro, digo, isso aqui o eletrodo foi trocado. Trocaram do braço direito para o braço esquerdo, com a perna com o braço, e aí a gente já sabe aquilo ali. Gente, agora é erro geral. Eu estou sentindo uma treta! O paciente erra, o técnico que está fazendo o exame erra, tem médico que erra. É o seguinte, você não precisa tirar cordão, não precisa tirar aliança, não precisa tirar relógio, não precisa tirar cinto, não precisa tirar nada. O que não pode, por exemplo, eu estar com o eletrodo e o cordão está tocando no eletrodo, porque senão o que acontece? O eletrodo vai verificar toda essa área que está ali, o coração. É só esse cuidado, mas a pessoa pode ficar com cordão sem problema nenhum. E claro, não ficar com celular. Por quê? Aí sim, o celular produz energia elétrica. Então, se de repente ele vibrar ali na hora, ele tocar, pode alterar. E uma coisa importante, não tocar na parede. Às vezes a marca está encostada na parede, de repente você pode receber a estática e aí sim dá uma alteração. Então é simples, tire o celular, não toque na parede, e fique bem quietinho, porque quando a gente mexe o nosso músculo, ele acaba dando artefato e piora a qualidade do exame. Isso fica mais difícil do médico laudar, pode até muitas vezes dar um laudo errado. Claro, o médico bem experiente, ele já consegue ver ali que tem o artefato, mas isso realmente pode enganar. Eu já peguei situações que eu tive que mandar repetir o eletro porque o paciente estava tão nervoso que ele ficou tremendo. Eu tive que ir lá, acalmar o paciente, você tem que ficar bem quietinho. Ele ficou pronto, o exame ficou top, ficou muito legal, deu para fazer a análise. Porque do jeito que estava vendo, parece que ele tinha fibrilação atrial. E essa é uma das coisas que ele faz. Lembra que eu falei que ele verifica a arritmia? Pois é, aí parece que o paciente já estava com uma arritmia que é mais grave, e na verdade não era. É que ele estava tremendo na hora de fazer o exame. Então, meus amigos, agora resolvi fazer uma série sobre exames da cardiologia. E claro, eu tive que começar com o básico, mas eu vou falar sobre teste ergométrico, sobre teste cardiopulmonar, vou falar sobre ecocardiograma, mapa, Holter, cateterismo, cintilografia. Eu quero ver se eu faço agora uma série sobre vários exames na cardiologia, que isso é uma dúvida frequente. O paciente saiu o resultado do exame, ele quer abrir e quer ver, e aí já começa a ficar preocupado. Então eu vou dar aqui uma dica, claro, longe de mim a pretensão de poder lhe explicar o resultado do seu exame, de fazer você laudar. Não é isso. Mas é você ter uma ideia para que serve o exame, quais são as situações, como fazer, quais são os cuidados, mais ou menos que nem eu fiz nessa pegada aqui desse vídeo, tá bom? Se ficou alguma dúvida, já sabe, deixa aí no comentário, que eu sempre tento responder, não dá para responder todos, óbvio, mas eu sempre pego alguns para responder, alguns eu pego para levar para minha live. Todas as segundas-feiras, às 18 horas, horário de Brasília, eu faço uma live aqui no canal, uma live sobre perguntas pinga-fogo, tá? Tipo programa pinga-fogo. Você pergunta, eu respondo ali na hora. Então, ficou com dúvida, pode participar lá, que muito provavelmente você vai ter sua pergunta respondida ali por mim na hora, até com uma melhor qualidade. Um vídeo dedicado para você. E é claro, se você chegou até aqui é porque você gostou do vídeo, então não esquece de dar uma força aqui pro canal, dê um like, se você não é inscrito, se inscreva, você vai ter vídeos de boa qualidade, de uma linguagem fácil, que não é do meio médico, conseguir entender e até trazer um pouco mais de paz para o seu coração. Acabou.
Um forte abraço, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês e nos veremos no próximo vídeo.